Quando eu tinha 18 anos, minha mãe me mandou para o convento. Eu não queria ir. Não me perguntaram. Eu estava presa, sem escolhas. E o que me disseram ser uma vida de paz virou uma prisão. Durante anos eu tentei me adaptar àquele lugar. As regras eram duras. As freiras eram cruéis. E o silêncio era o que mais doía. Mas dentro de mim havia uma chama que não poderia ser apagada. E foi ali, naquele convento, que encontrei algo que eu nunca imaginei. Algo que mudou minha vida para sempre. E embora tivesse medo do que viria, não podia mais voltar atrás. Eu tinha 18 anos, mas o que vivi aos 18 anos moldou toda a minha vida, a minha história. E essa história vou contar agora. Eu sou Clara, tenho 80 anos vividos no Coro e moro aqui, em um interiorzinho de Belo Horizonte. Eu estou vestida de freira, mas hoje não sou mais. Só me vesti assim para a minha história ficar mais tocante. Mas antes de começar, eu quero pedir uma coisinha rapidinho a vocês. Minhas queridas, deixe um legal aqui embaixo e se inscreve no canal. Se você não é inscrito, isso vai me ajudar. Saber se vocês estão gostando das histórias de vovó. E deixa aqui embaixo nos comentários de onde você está assistindo minha história. Adoro saber onde minha história está chegando. Assista até o final, porque eu garanto que o final dessa história vai te tocar de alguma maneira. Agora vamos continuar. Capítulo 1. A vida simples do interior. Eu cresci em uma pequena casa de campo, no interior de Belo Horizonte. Não havia muito luxo, mas a vida era cheia de simplicidade e afeto. O cheiro de terra molhada quando chovia, o canto dos pássaros pela manhã e o vento suave que balançava as folhas das árvores sempre foram minha companhia. A cidade grande, com seus carros e prédios, parecia um mundo distante. Um mundo que eu mal conseguia imaginar, mas que sempre me parecia mais promissor do que a vida que eu levava. Minha mãe, Dona Perpétua, sempre foi uma mulher forte e dedicada. Ela sabia fazer de tudo, cuidar da horta que tinha, dos animais. Nesse tempo nós criávamos porcos e minha filha era um fedor, que não tinha quem aguentasse, mas eu estava acostumada. E da nossa casa eu ajudava a limpar sempre. A vida na roça exigia esforço, mas também nos ensinava a valorizar o que tínhamos. Eu a via trabalhando com as mãos calejadas, mas sempre com um sorriso, como se o trabalho fosse uma forma de amor. A minha infância foi marcada por esses pequenos gestos, pela rotina simples e pelas histórias que ela contava ao cair da noite. Meu pai separou de minha mãe quando eu tinha 11 anos. Ela pegou ele na cama com uma prostituta. Eu lembro que ela quebrou ele no pau e mandou ele para fora de casa. A casa em que vivíamos era modesta, feita de tijolos aparentes, com o telhado de barro antigo e uma varanda de madeira, onde passávamos as tardes conversando. Havia uma grande árvore ao lado, uma jabuticabeira que dava frutos na estação certa. Era o nosso refúgio. E ali, entre os pés de plantas e flores que minha mãe cultivava, era onde eu mais me sentia em casa. Lembro-me das manhãs em que acordava cedo, ao som do galo cantando, e ia ajudar minha mãe na cozinha. O fogão a lenha sempre estava aceso, e o cheiro do café fresco misturava-se ao das raízes e legumes que ela cultivava. Tínhamos uma vida simples, mas estávamos sempre satisfeitas com o pouco que tínhamos. Nunca faltou comida na mesa, e o dinheiro nunca foi abundante. Mas aprendemos desde cedo a nos virar com o que a terra nos dava. Eu cresci rodeada de natureza, e meus sonhos eram simples, mas carregados de esperança. Eu queria ver o mundo além das montanhas que cercavam nossa pequena cidade. Queria saber o que havia na cidade grande. Como seria viver em meio a tantas pessoas, com tantas possibilidades e novidades? Mas, na vida do campo, esse sonho parecia impossível. Minha relação com minha mãe era forte, mas ela sempre teve um olhar rígido sobre o que uma boa moça deveria ser.
Ela me ensinou os valores da vida simples, o trabalho duro, a fé em Deus e o respeito pelos mais velhos. Ela acreditava que meu futuro estava nas mãos de Deus e que a melhor maneira de servi-lo era dentro de um convento. Mas eu nunca compartilhei desse desejo. Enquanto minha mãe cuidava da nossa vida simples no campo, eu sonhava com algo mais. Eu queria estudar, queria conversar com pessoas que pensavam de maneira diferente. Queria explorar o mundo que minha mãe me dizia ser distante e inalcançável. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que esse desejo estava em desacordo com as expectativas dela. Minha vida era tranquila, mas, com o passar dos anos, comecei a perceber que minhas próprias aspirações estavam em desacordo com o que minha mãe queria para mim. Eu sentia o peso de sua expectativa sobre meus ombros. O convento era a escolha que ela havia feito para mim, mas não era o meu caminho. Eu queria mais do que aquilo, mas, como sempre, a voz de minha mãe parecia ser a única que importava. E, aos 18 anos, ela tomou a decisão. O convento seria o meu futuro. Eu não tive escolha, não fui consultada. E foi assim que minha vida no interior, com todas as suas alegrias simples e seus desafios, chegou ao fim. O convento se tornou meu novo lar, e lá eu começaria a viver uma vida que nunca escolhi. Mas no fundo do meu coração, sabia que minha verdadeira luta estava apenas começando. Capítulo 2. O convento silencioso. Quando cheguei ao convento, tudo parecia muito diferente da vida que eu conhecia em Belo Horizonte. Não havia mais o cheiro de terra molhada ou o som dos passarinhos pela manhã. O convento era grande, mas vazio. Havia uma grande porta de madeira que se fechava atrás de mim, como se me trancasse em um lugar onde eu não poderia sair. Dentro, tudo era calado e sério. As freiras usavam hábitos escuros e caminhavam pelos corredores sem falar uma palavra. O único som era o barulho de nossos passos e o som da campainha, que nos chamava para as orações. Eu não sabia bem o que fazer, nem como me comportar. O convento parecia um lugar onde não havia espaço para sonhos ou para quem eu realmente era. Minha vida passou a ser cheia de regras. Eu tinha que acordar muito cedo para rezar. Depois trabalhávamos em silêncio, sem conversar. Quando tinha algum tempo livre, eu ficava em meu quarto ou ajudava a arrumar as coisas. Às vezes eu ficava olhando pela janela e me perguntava como seria viver fora dali. Mas não podia pensar muito nisso, porque o convento não permitia que eu pensasse em outra coisa que não fosse o trabalho e a oração. O silêncio era tão grande que ele parecia me engolir. Eu sentia a falta da minha casa, da minha mãe, da vida simples do interior. Não havia risos no convento, nem conversas com amigas. Eu me sentia sozinha, como se tivesse perdido minha voz. Mas, dentro de mim, algo ainda estava vivo. Algo que não queria se deixar apagar. Eu não sabia ainda, mas eu queria ser mais do que isso. Queria saber o que havia além daqueles muros. A biblioteca era o único lugar onde eu podia me esconder um pouco. Lá eu encontrava livros velhos sobre o mundo lá fora. Havia histórias de aventuras, de pessoas que viajavam, que viam coisas novas. Quando eu lia, sentia uma pequena chama acender dentro de mim, como se eu pudesse alcançar o que estava além do convento. Mas logo eu percebi que esse lugar, que eu pensava ser meu refúgio, também tinha suas regras. Não podia ler o que eu queria, nem estudar os livros sem permissão. Sempre havia alguém para me lembrar das regras, como se eu não pudesse pensar por mim mesma. Eu sabia que as freiras estavam tentando me fazer ser outra pessoa, alguém que não questionava, alguém que simplesmente obedecia. Capítulo 3. O livro proibido. Um dia, depois de terminar minhas tarefas, decidi ir à biblioteca. Eu adorava aquele lugar, apesar de saber que não era completamente livre para escolher o que ler. O convento tinha muitos livros antigos, mas a maioria falava sobre religião,
coisas que eu já sabia de cor. Mesmo assim, eu sempre tentava encontrar algo que me fizesse sentir mais perto do mundo lá fora. Quando entrei, vi 2 freiras sentadas juntas em uma mesa, com um livro aberto na frente delas. Elas estavam rindo baixinho, algo que nunca acontecia ali. O convento era um lugar de silêncio, de seriedade. Mas as freiras estavam tão concentradas no livro que nem perceberam minha presença. Curiosa, me aproximei um pouco mais, sem fazer barulho, para ver o que elas estavam lendo. Era um livro diferente, não era um dos livros de oração ou de regras do convento. Eu consegui ver algumas palavras, e parecia que o livro era uma história divertida, algo que me parecia muito fora do comum para um lugar tão rígido como aquele. De repente ouvi o som de passos e vi a Madre Carmelita se aproximando. Ela era uma mulher severa, sempre com o olhar de quem estava vigiando todos os nossos movimentos. Quando ela viu as 2 freiras rindo, parou imediatamente e nos olhou com uma expressão dura. "O que está acontecendo aqui?" Ela perguntou com a voz grave e autoritária. As freiras, assustadas, tentaram esconder o livro rapidamente, mas não foi o suficiente. Madre Carmelita se aproximou, pegou o livro das mãos delas e o olhou com desconfiança. "Vocês sabem que no convento não há lugar para risos, muito menos para livros que não sejam de oração. Isso é desrespeito", ela disse, e suas palavras pareciam cortar o ar como uma faca. As 2 freiras ficaram em silêncio, com os rostos vermelhos de vergonha. Mas a madre não parou. "Eu vou ter que punir vocês por isso. Não podemos permitir que comportamentos como esse aconteçam aqui." As freiras pediram desculpas, mas não havia mais jeito. Madre Carmelita virou-se para elas com um olhar de reprovação e, sem mais palavras, saiu com o livro na mão, deixando-as de cabeça baixa. Eu, que estava escondida atrás de uma estante, observei tudo sem entender muito bem. O que aquelas freiras estavam fazendo de errado? Por que o livro as fez rir? Eu estava tão assustada com a severidade da Madre Carmelita que comecei a suar frio. A cena me fez sentir um arrepio na espinha. Como era possível que risos e livros simples pudessem ser motivo de punição? Eu não conseguia acreditar que algo tão simples pudesse causar tanto medo. Com o coração batendo forte, corri para o meu quarto. As palavras da madre e o olhar feroz dela ainda ecoavam na minha mente. O convento estava me deixando cada vez mais incomodada. Eu não sabia se o que eu via ali era normal, mas sentia que tudo o que acontecia naquele lugar estava me sufocando. Eu me tranquei no meu quarto e fiquei em silêncio. Tentava entender o que acontecia ali, mas não conseguia encontrar respostas. Eu me perguntava, até onde eu teria que suportar aquela vida? Até quando minha voz seria silenciada? Capítulo 4. O encontro com o bibliotecário. A vida no convento era silenciosa e opressiva, e à medida que os dias passavam, eu me sentia mais distante do mundo que conhecia. As freiras eram implacáveis, as regras eram severas, e mais do que tudo, eu me sentia sozinha. Eu sabia que estava ali por uma razão, mas ao mesmo tempo, sentia que o convento estava tentando me apagar, me tornar invisível. Foi em um desses dias sem fim que conheci Tomás. Ele era o bibliotecário do convento, mas sua presença ali parecia diferente de todas as outras. Ele não vestia o hábito tradicional das freiras, e suas roupas eram mais simples, sem as formalidades que marcavam as outras figuras do convento. Tomás estava sempre com um livro nas mãos, e sua postura tranquila era um alívio em meio ao turbilhão de regras e disciplina que eu tentava suportar. Na primeira vez que nos cruzamos, ele olhou para mim com um olhar sereno e fez um gesto simples de saudação. "Você está bem?" Ele perguntou, sua voz calma e sem pressa, como se realmente se importasse com a resposta. Eu fiquei surpresa. Não estava acostumada a ser tratada assim. A maioria das freiras olhava para mim com desconfiança.
Mas Tomás não. Ele parecia genuinamente preocupado. Sim, estou bem, obrigada, respondi, mas não conseguia esconder a surpresa no meu tom. Era a primeira vez que alguém me perguntava sem esperar uma resposta mecânica. Ele sorriu, e o sorriso dele, ao contrário das expressões rígidas das outras freiras, era suave, acolhedor. Eu percebi naquele momento que ele não era como os outros. Ele parecia ser a única pessoa no convento que não me via como apenas mais uma freira, mas como uma pessoa real. E aquilo, de alguma forma, me acalmou. Nos dias seguintes, comecei a encontrá-lo mais vezes na biblioteca. Ele estava sempre lá, organizando os livros ou lendo tranquilamente. Sempre que me via, ele me cumprimentava com um sorriso e perguntava como eu estava. Eu não sabia exatamente o que me atraía naquela pessoa, mas havia algo em sua presença que me fazia sentir menos sozinha. Ele não me pressionava para me comportar, não me tratava com a rigidez que as freiras me impunham. Ele simplesmente conversava comigo como se fosse normal. Se você quiser ler algo diferente, ele disse em uma dessas tardes, enquanto eu passava pela biblioteca. Há um livro aqui que talvez te interesse. Ele apontou para uma prateleira que eu nunca tinha notado antes, cheia de livros com capas coloridas e interessantes. Eu sabia que a leitura era um pequeno ato de rebeldia dentro daquele lugar, mas não consegui evitar a tentação de dar uma olhada. Eu nunca tinha experimentado sentir algo tão simples como isso. Ser tratada como uma pessoa e não apenas como parte de uma rotina. Tomás não me fez sentir que eu estava quebrando as regras ao procurar algo diferente. Pelo contrário, ele parecia genuinamente feliz em compartilhar um pouco de conhecimento comigo. Conforme o tempo passava, ele se tornou uma presença constante, uma pessoa com quem eu poderia contar, mesmo que fosse apenas para um breve momento de conversa. Ele me falava sobre os livros, sobre o mundo lá fora e, de vez em quando, me dava um olhar compreensivo quando me via distante e pensativa. Ele parecia entender o que ninguém mais ali conseguia, que, no fundo, eu ainda tinha uma vida dentro de mim. Uma vida que não estava disposta a ser apagada pelas paredes frias do convento. Eu sabia que não deveria me apegar demais, que os sentimentos ali eram proibidos. Mas em minha mente, a presença de Tomás foi a única coisa que me manteve, de alguma forma, conectada com o mundo lá fora. Ele era, sem saber, a única pessoa que me tratava com respeito, com gentileza, e isso fazia toda a diferença em um lugar onde eu me sentia cada vez mais perdida. Só que esse Tomás não era o que eu imaginava. Capítulo 5. O medo e o confronto. Em uma noite de quarta-feira, o convento estava ainda mais tranquilo do que o habitual. Eu estava no meu quarto, deitada na cama, olhando para o teto, perdida em pensamentos. O peso do silêncio parecia insuportável, e eu me questionava sobre o que tinha acontecido com a minha vida. Como eu fui parar ali? Onde estavam os meus sonhos? O que eu queria para o futuro? Eu estava completamente imersa nesses pensamentos quando, de repente, ouvi o som da porta do meu quarto se abrindo suavemente. A porta se abriu devagar, e eu, assustada, sentei-me na cama, meu coração disparando. O som não era comum, e não era horário para ninguém vir até ali. Quando olhei na direção da porta, meu estômago se apertou. Eu não esperava ver ninguém ali, especialmente àquela hora. E quando vi quem estava na porta, meu coração gelou. Era Tomás. Eu fiquei paralisada por um momento, sem saber como reagir. Não sabia o que ele estava fazendo ali, tão tarde, no meu quarto. Ele parecia diferente, com um olhar estranho, e algo em seu comportamento parecia deslocado. Eu tentei não demonstrar o medo, mas era impossível esconder a surpresa e a inquietação que eu sentia. A sensação de que eu estava em perigo crescia a cada segundo. Clara, ele disse com uma voz baixa, mas estranha. Você é...
uma mulher muito interessante. As palavras dele me desconcertaram. Ele nunca havia falado comigo daquela forma, e o tom que usava me fazia sentir algo muito desconfortável. Eu queria pedir que ele fosse embora, que saísse do meu quarto. Mas as palavras não saíam. O medo havia me silenciado. Ele deu um passo em direção a mim, e eu imediatamente pulei da cama, tentando me afastar. Meu corpo estava em choque, e meu coração estava acelerado, batendo forte no peito. Eu não sabia o que ele queria, mas não era o mesmo Tomás gentil de antes. Ele parecia diferente, estranho, e eu me sentia completamente vulnerável. Ele avançou um passo mais, e quando percebi, ele estava muito mais perto de mim. Seu comportamento estava ficando cada vez mais invasivo, e, com um movimento brusco, ele tentou pegar meu braço. Eu puxei meu braço tentando me afastar, mas ele insistiu. Ele me olhou de maneira desconcertante e, naquele momento, a sensação de que algo estava errado foi imensa. Ele levantou meu vestido e começou a abusar de mim. Eu fiquei sem saber o que fazer. Fiquei com medo de gritar. Fiquei traumatizada. Eu estava tão assustada que não sabia o que fazer. Ele se aproximou mais, e quando finalmente o empurrei para trás, ele se afastou, deixando-me sozinha novamente. Eu estava tremendo, em choque, com lágrimas nos olhos. Eu mal podia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Quando ele finalmente saiu do meu quarto, eu me sentei na cama, com a respiração descontrolada e a mente confusa. Eu não entendia o que tinha acabado de ocorrer. Tudo parecia um pesadelo. Eu estava assustada, mas não sabia o que fazer. Estava sozinha e sentia um medo profundo, não apenas do que aconteceu, mas do que poderia acontecer a seguir. Eu não sabia o que dizer a ninguém. Eu estava sozinha, sem ninguém para me apoiar ou para me explicar o que aquilo significava. Eu me encolhi na cama, me cobrindo com o cobertor, enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto. A sensação de insegurança era esmagadora. Eu fiquei ali, sozinha no meu quarto, com medo do que o futuro poderia me reservar. Capítulo 6. O alívio. Os dias no convento continuavam a ser pesados, e aos poucos, a sensação de sufocamento que sentia desde a noite com Tomás se dissipava. Eu não conseguia mais ignorar a presença dele ali. Mas, felizmente, a situação tomou um rumo inesperado. Em uma manhã, a Madre Carmelita reuniu todas as freiras em uma reunião urgente. Quando ela falou, sua voz carregava uma severidade incomum. Tomás foi expulso do convento, disse ela sem rodeios. Ele trouxe livros proibidos, livros que não têm lugar aqui. Ele tentou influenciar as irmãs, desviando-as do nosso caminho e quebrando as regras que seguimos. Eu fiquei em choque por um momento, mas à medida que ela falava, uma sensação estranha de alívio começou a tomar conta de mim. Tomás estava fora, e o medo que ele havia causado em mim, aquela sensação de desconforto que me acompanhava, finalmente estava desaparecendo. Eu não sentia tristeza ou pesar pela sua partida. Ao contrário, o que eu sentia era uma liberdade inesperada, uma sensação de que, finalmente, eu poderia respirar sem o peso daquela tensão constante. Ele me causou mal, e agora, com ele fora, eu poderia seguir em frente sem olhar para trás. A madre continuou explicando que Tomás havia quebrado as regras e que, por isso, não poderia mais fazer parte do convento. As freiras estavam todas em silêncio, mas eu não conseguia mais me preocupar com o que aconteceria a ele. O que mais importava era que eu estava finalmente livre daquilo que me aterrorizava. A expulsão de Tomás, em vez de me deixar preocupada ou triste, me deu um senso de paz. Ele já não poderia me causar mais medo ou desconforto. A vida no convento, embora rígida, agora parecia um pouco mais suportável, como se uma sombra tivesse sido afastada. Com o tempo percebi que, mesmo em um lugar tão restritivo,
eu poderia encontrar uma forma de reconstruir a minha paz interior. A presença de Tomás, com tudo o que ela significava, agora estava no passado, e eu finalmente estava pronta para seguir em frente, sem mais medo. Capítulo 7. O desconforto e o medo. Com o tempo, a vida no convento foi voltando ao seu ritmo normal. Eu ainda me sentia pressionada pelas regras e pela rotina, mas algo dentro de mim estava mudando. No entanto, um dia, algo inesperado aconteceu que me deixou muito assustada. Comecei a sentir um desconforto no meu corpo. No começo, achei que era só cansaço. Afinal, os dias no convento eram exaustivos. Mas, logo, comecei a perceber que os sintomas eram mais intensos. Eu me sentia enjoada. Minha barriga estava diferente. E meu corpo parecia estar mudando de uma maneira que eu não sabia explicar. Eu tentei ignorar, mas os dias passaram e os sintomas só pioraram. Eu comecei a me sentir mais cansada do que o normal e à noite meus pensamentos não me deixavam em paz. O medo começou a crescer dentro de mim e eu me perguntava o que estava acontecendo. Será que isso é normal? Eu me perguntava, mas não sabia a quem recorrer. Eu passei a ficar cada vez mais preocupada. O medo tomou conta de mim e eu não conseguia mais pensar em outra coisa. Eu sabia que o que estava acontecendo comigo não era algo simples. Algo dentro de mim estava diferente e eu não sabia como lidar com aquilo. Naquela noite, não consegui dormir. As perguntas na minha cabeça eram como uma tempestade. O que vou fazer? Como vou enfrentar isso? E se ninguém me entender? As lágrimas começaram a escorrer pela minha face, pois eu não sabia como falar sobre o que estava acontecendo. Eu me sentia sozinha, perdida, e o medo de ser descoberta me consumia. Eu sabia que a situação não era algo que pudesse ser ignorado. Algo dentro de mim estava dizendo que eu precisava fazer algo. Mas o quê? Onde buscar ajuda? As paredes do convento, que já me sufocavam antes, agora pareciam ainda mais apertadas. Eu não sabia como, mas sabia que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Capítulo 8. A descoberta da gravidez. 3 meses se passaram desde que comecei a sentir o desconforto no meu corpo. Cada dia parecia um peso maior, e eu não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo. Eu comecei a perceber que minha barriga estava diferente. Eu não sabia o que pensar, mas o tamanho, o formato... Era óbvio agora. Eu estava grávida. O desespero tomou conta de mim. Eu me vi parada diante do espelho, olhando minha barriga, e as lágrimas começaram a escorrer sem eu conseguir parar. O que eu faria agora? Como eu diria à madre? O que as outras freiras pensariam? Eu estava sozinha, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Como pude deixar isso acontecer? Como pude ter me tornado uma pessoa que está carregando um segredo tão grande, algo que ninguém no convento poderia saber? Eu corri até o banheiro e tranquei a porta atrás de mim. O som dos meus soluços ecoava nas paredes frias. Eu estava aterrorizada. As memórias daquela noite com Tomás voltaram com força. E agora eu me via diante de algo que mudaria minha vida para sempre. E agora, o que fazer? Pensei, entre lágrimas. Será que alguém vai acreditar em mim? Eu sabia que não poderia continuar escondendo aquilo. Era algo que não poderia ser ignorado. Eu precisava contar para alguém. E a única pessoa que eu poderia imaginar falar era a Madre Carmelita, apesar do medo que ela me causava. Mas o que mais eu poderia fazer? Eu não podia esconder por mais tempo. Com o coração pesado e as mãos tremendo, resolvi que iria contar para ela o que tinha acontecido. Eu sabia que não seria fácil, mas ao menos poderia tentar. Eu respirei fundo e fui até o escritório da madre, com os passos lentos e inseguros. Quando entrei, ela me olhou com uma expressão fria, como sempre. Eu sabia que não poderia voltar atrás. Madre, comecei, minha voz tremendo.
Eu preciso te contar o que aconteceu. Eu estou grávida. A madre me olhou sem dizer uma palavra por alguns segundos. Então ela se levantou lentamente, seus olhos fixos em mim. Como assim, grávida? Ela perguntou, sua voz grave. Então sua expressão mudou, e ela se levantou rapidamente. Seus olhos estavam cheios de raiva e desaprovação. Eu senti o peso das palavras dela como uma lâmina. Eu baixei a cabeça, sentindo o calor das lágrimas queimando meus olhos. Eu fiquei com medo de te contar. Respondi, minha voz quase um sussurro. Eu achei que você me puniria. Achei que você me faria pagar por isso. Eu fiquei com medo do que você faria. O Tomás veio em meu quarto em uma noite e abusou de mim. Eu fiquei sem saber o que fazer. Fiquei traumatizada e não esperava aquilo. A madre ficou em silêncio por um momento, analisando cada palavra que eu disse. Eu estava ali de cabeça baixa, esperando por algo. O que ela diria? O que aconteceria comigo agora? Eu não sabia, mas uma coisa era certa. Minha vida, como eu a conhecia, havia mudado para sempre. Capítulo 9. A madre decidia acabar com a criança. Eu saí do escritório da madre Carmelita com as pernas tremendo, meu coração batendo forte no peito. Nunca imaginei que aquilo aconteceria, que ela me mandaria embora de forma tão bruta. Mas no fundo, eu sabia que ela não faria outra coisa. Eu havia desobedecido todas as regras do convento mesmo sem ter culpa. Eu sentia que, no fundo, ela achava que não foi um abuso de Tomás, e eu fui cúmplice do que tinha acontecido. Eu estava grávida, e para ela, isso era algo que não poderia ser tolerado. Mas o que veio a seguir foi algo que eu nunca poderia ter imaginado. Naquela mesma noite, a madre chamou-me novamente. Eu já sabia que o pior estava por vir. Quando entrei na sala dela, ela me olhou com uma expressão fria, sem misericórdia. Você não entende a gravidade do que fez, Clara. Ela disse com voz firme. Essa criança dentro de você... Você não pode deixá-la crescer. Isso não pode acontecer aqui. Você deve fazer o que for necessário para acabar com isso. As palavras dela soaram como um golpe no meu coração. Eu fiquei paralisada, sem saber como reagir. O que está dizendo, madre? Minha voz saiu em um sussurro, como se eu não quisesse ouvir o que ela estava dizendo, mas já sabia. Ela olhou para mim com frieza e continuou. Eu não quero que isso vire um escândalo, Clara. Você deve fazer o que for necessário para acabar com isso. Você sabe o que estou dizendo. O peso das palavras dela me esmagou. Eu sabia o que ela queria dizer. Ela queria que eu não tivesse o bebê. Ela queria que eu abortasse a criança, como se não fosse uma vida, mas um erro a ser apagado. O medo tomou conta de mim. Eu não sabia o que fazer, mas algo dentro de mim me dizia que eu não podia fazer isso. Eu não podia permitir que ela mandasse embora aquela vida. Não! Eu gritei mais forte do que eu imaginava ser capaz. Não vou fazer isso! A madre ficou surpresa com a minha resposta, e por um momento ela não soube o que dizer. Eu sentia o coração batendo forte, o medo e a raiva se misturando dentro de mim. Não, madre, eu não posso fazer isso. Esse é um ser dentro de mim, uma vida. Eu não posso simplesmente acabar com ela. Minhas palavras saíram com um peso imenso, como se eu estivesse falando pela primeira vez algo que sempre soubera, mas nunca tive coragem de dizer. A madre me encarou com ódio nos olhos. Você está cometendo um grande erro, Clara. Ela disse com desprezo. Mas não se esqueça de que você não tem mais lugar aqui. Eu já te disse. Eu sabia que ela estava certa sobre uma coisa. Eu não teria mais lugar ali. Mas isso não importava agora. O que importava era a vida dentro de mim. A vida que, apesar de tudo, eu decidira proteger. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas eu sabia que não poderia fazer o que ela estava pedindo.
Eu não poderia permitir que a madre tomasse aquela decisão por mim. Eu me virei e saí da sala, a mente a milhão. Mas com uma certeza, eu havia tomado a decisão que eu sabia ser certa. Não importava o que acontecesse. Eu não ia matar meu filho, não depois de ter sentido ela crescer dentro de mim. Capítulo 10. O encontro com minha mãe. Eu já não estava mais no convento. Depois de uma decisão tão difícil, fui embora, mesmo sem saber o que faria a seguir. O convento, que um dia foi a minha prisão, agora estava para trás. Mas uma nova e ainda mais difícil batalha me esperava. Enfrentar minha mãe. Eu sabia que ao voltar para casa, as coisas nunca seriam as mesmas. Não sabia como ela reagiria ao que eu tinha a dizer. O medo me consumia. Será que ela me entenderia? Será que ela ficaria com raiva de mim? Como poderia eu olhar para ela depois de tudo o que aconteceu? Eu não tinha respostas, apenas o peso da incerteza. Minha mãe sempre foi uma mulher forte e cheia de princípios. Ela me criou com amor, mas também com muita disciplina. Sempre me disse o que eu deveria fazer, o que era certo e o que era errado. Eu cresci com isso. Mas agora eu tinha que contar a ela que não foi culpa minha, que eu fui abusada, que aconteceu algo que nunca imaginaria que iria acontecer. O que ela pensaria de mim? Quando cheguei em casa, a porta estava aberta. O cheiro de comida fresca ainda preenchia o ar, como sempre. Mas algo estava diferente. Eu estava diferente. Ao entrar, vi minha mãe na cozinha, como sempre. Ela estava preparando algo simples, como gostava de fazer. Ela levantou os olhos para mim, e eu a vi com um olhar preocupado, mas também cheio de expectativa. Clara, por que está aqui? Ela assustada. Ela já sabia que algo estava errado. O silêncio entre nós era pesado. Eu me sentei à mesa, minha barriga agora visível, o que só aumentava o meu medo. Minha mãe olhou para mim, e eu sabia que ela estava esperando por uma explicação. Eu não sabia como começar, como dizer as palavras que eu temia tanto. Mãe, comecei, a voz falhando. Eu não sei por onde começar. Minhas mãos tremiam, mas eu sabia que tinha que ser honesta com ela, apesar do medo. Eu fui para o convento, mas não era o que eu esperava. As coisas aconteceram. E eu respirei fundo, tentando reunir forças. Estou grávida, mãe. Fui abusada. A expressão dela mudou imediatamente. Ela ficou parada, com os olhos fixos em mim, como se tentasse entender o que eu tinha acabado de dizer. Eu sabia que ela não esperava isso. Eu sabia que aquilo era a última coisa que ela queria ouvir. Mas eu tinha que dizer. Eu não podia esconder mais. Grávida! Ela repetiu, sua voz cheia de surpresa e confusão. Como isso aconteceu, Clara? Eu não sabia como explicar. Como poderia contar à minha mãe que algo tão inesperado havia acontecido? Algo que eu mesma não compreendia completamente. Eu olhei para ela sem palavras e finalmente disse o que mais me pesava. Mãe, eu não sei o que fazer. Eu estava no convento, no meu quarto, e o bibliotecário abusou de mim em meu quarto. Eu não sabia o que fazer. E agora estou aqui, com isso. Minha mãe se aproximou de mim, e eu vi as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Clara, eu não imaginava que isso poderia acontecer. Eu queria que você tivesse feito as escolhas certas. Mas você tem que entender que eu te amo. Não importa o que tenha acontecido. Eu te conheço. Sei a filha que eu criei e sei que você nunca faria isso querendo. Ela me abraçou e eu senti um alívio. O peso do medo e da ansiedade começou a diminuir. Eu não sabia o que viria a seguir, mas ali, naquele abraço, eu sentia que minha mãe ainda me amava, apesar de tudo. Eu sabia que seria difícil, mas, por primeiro, eu precisava dela para continuar. Eu estava com muito medo de contar à minha mãe sobre o que tinha acontecido, mas sabia que não podia esconder mais. Eu estava grávida
e não sabia o que fazer. Eu pensei que minha mãe ficaria brava e me rejeitaria, porque eu sabia que ela tinha expectativas altas para mim. Quando finalmente contei a ela, minha mãe ficou em silêncio, olhando para mim com um olhar sério. Eu não sabia o que ela ia fazer ou dizer. Eu pensei que ela ia gritar ou me culpar, mas não foi isso que aconteceu. Capítulo 10. O encontro com minha mãe. Eu já não estava mais no convento. Depois de uma decisão tão difícil, fui embora, mesmo sem saber o que faria a seguir. O convento, que um dia foi a minha prisão, agora estava para trás. Mas uma nova e ainda mais difícil batalha me esperava: enfrentar minha mãe. Eu sabia que ao voltar para casa, as coisas nunca seriam as mesmas. Não sabia como ela reagiria ao que eu tinha a dizer. O medo me consumia. Será que ela me entenderia? Será que ela ficaria com raiva de mim? Como poderia eu olhar para ela depois de tudo o que aconteceu? Eu não tinha respostas, apenas o peso da incerteza. Minha mãe sempre foi uma mulher forte e cheia de princípios. Ela me criou com amor, mas também com muita disciplina. Sempre me disse o que eu deveria fazer, o que era certo e o que era errado. Eu cresci com isso. Mas agora eu tinha que contar a ela que eu não segui as regras, que eu fiz algo que nunca imaginaria fazer. O que ela pensaria de mim? Quando cheguei em casa, a porta estava aberta. O cheiro de comida fresca ainda preenchia o ar, como sempre. Mas algo estava diferente. Eu estava diferente. Ao entrar, vi minha mãe na cozinha, como sempre. Ela estava preparando algo simples, como gostava de fazer. Ela levantou os olhos para mim e eu a vi com um olhar preocupado, mas também cheio de expectativa. Clara, tá fazendo oque aqui. O silêncio entre nós era pesado. Eu me sentei à mesa, minha barriga agora visível, o que só aumentava o meu medo. Minha mãe olhou para mim e eu sabia que ela estava esperando por uma explicação. Eu não sabia como começar, como dizer as palavras que eu temia tanto. Mãe, comecei, a voz falhando. Eu não sei por onde começar. Minhas mãos tremiam, mas eu sabia que tinha que ser honesta com ela, apesar do medo. Eu fui para o convento, mas não era o que eu esperava. As coisas aconteceram e eu respirei fundo, tentando reunir forças. Estou grávida, mãe. Fui abusada pelo bibliotecário e não pude fazer nada. A expressão dela mudou imediatamente. Ela ficou parada com os olhos fixos em mim, como se tentasse entender o que eu acabara de dizer. Eu sabia que ela não esperava isso. Eu sabia que aquilo era a última coisa que ela queria ouvir. Mas eu tinha que dizer. Eu não podia esconder mais. Grávida! Ela repetiu, sua voz cheia de surpresa e confusão. Eu não sabia como explicar. Como poderia contar à minha mãe que algo tão inesperado havia acontecido? Algo que eu mesma não compreendia completamente. Eu olhei para ela sem palavras e finalmente disse o que mais me pesava. Mãe, eu não sei o que fazer. Eu estava no convento e Foi um erro. Eu não sabia o que fazer. E agora estou aqui com isso. Minha mãe se aproximou de mim e eu vi as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Clara, eu não imaginava que isso poderia acontecer. Eu queria que você tivesse feito as escolhas certas. Mas você tem que entender que eu te amo. Não importa o que tenha acontecido. Eu sei a filha que eu criei desde criança. E sei que você não faria isso por sua vontade. Ela me abraçou e eu senti um alívio. O peso do medo e da ansiedade começou a diminuir. Eu não sabia o que viria a seguir, mas ali, naquele abraço, eu sentia que minha mãe ainda me amava, apesar de tudo. Eu sabia que seria difícil, mas, por primeiro, eu precisava dela para continuar. Eu me sentia completamente perdida e cheia de medo enquanto observava minha mãe processar tudo o que eu acabara de contar. Ela estava quieta por um momento, com os olhos fixos em mim.
como se tentasse entender o que estava acontecendo. O silêncio parecia eterno, e eu me perguntava se ela conseguiria me perdoar, ou se me veria como uma grande decepção. Nunca imaginei que ela acreditaria em mim. Desde pequena sempre fiz o que me disseram, segui as regras e tentei ser o que ela esperava. Eu sabia que ela acreditava naquilo que o convento representava, na pureza e na obediência, e eu mesma tinha sido parte dessa crença. Nunca imaginei que ela aceitaria que algo assim tivesse acontecido comigo. Eu achava que, no fundo, ela ficaria furiosa e me rejeitaria, como o convento fez. Mas, para minha surpresa, a reação dela foi muito diferente de tudo o que eu imaginava. Ela me olhou com um olhar que misturava dor e compaixão, como se estivesse tentando entender, como se soubesse que, de alguma forma, eu não era culpada, mas vítima de algo muito maior do que eu mesma. Eu te amo e vou estar ao seu lado. Vamos passar por isso juntas. Eu não sabia o que dizer. As palavras dela me deixaram aliviada, mas também emocionada. Eu estava tão assustada, mas agora sabia que minha mãe me apoiaria. Eu sentia que, mesmo com tudo o que aconteceu, ela estava lá para me ajudar. Obrigada, mãe. Eu falei com lágrimas nos olhos. Eu estava com tanto medo. Capítulo 11. A busca por Tomás. Depois de eu contar tudo à minha mãe, ela ficou muito preocupada, especialmente com o que aconteceu no convento. Ela queria que eu fosse protegida, e a raiva e a confusão que ela sentia em relação ao que Tomás havia feito comigo eram enormes. Ela decidiu que ia fazer tudo o que fosse possível para que ele fosse responsabilizado, para que ele não pudesse fazer o mal a mais ninguém. Eu não posso deixar isso passar, ela dizia, cheia de determinação. Ele precisa pagar pelo que fez. Minha mãe foi atrás de algumas pessoas que poderiam ajudá-la. Até procurou uma maneira de denunciar Tomás para as autoridades, para que ele fosse encontrado e punido. Ela queria que ele fosse responsabilizado pelos seus atos, mas, por mais que procurássemos, ele parecia ter desaparecido. Passaram-se dias, semanas e nada. Nenhuma pista sobre onde ele poderia estar. Algumas pessoas disseram que o viram em outras cidades, mas sempre que minha mãe tentava ir atrás dessas pistas, ele já havia sumido de novo. Tomás parecia ter se evaporado, como se ele nunca tivesse existido. A angústia de minha mãe crescia. Ela não conseguia entender como alguém poderia desaparecer tão facilmente, como alguém poderia simplesmente sumir assim, sem deixar vestígios. Mas, por mais que ela tentasse, Tomás nunca foi encontrado. Ele sumiu, e com o tempo, minha mãe teve que aceitar que talvez nunca soubéssemos onde ele estava, ou o que realmente aconteceu com ele. Eu não sei onde ele está, Clara, minha mãe disse em uma tarde, com o rosto cansado e os olhos tristes. E talvez nunca saibamos. Ele desapareceu e a vida segue, mesmo sem respostas. Eu olhei para minha mãe, sentindo um vazio dentro de mim. Não saber o que aconteceu com ele me deixava com um misto de medo e confusão. Onde ele estaria agora? Estaria ele em algum lugar, continuando a fazer mal a outras pessoas? Eu nunca saberia. Minha mãe tentou, mas não obteve sucesso. Tomás desapareceu, e até hoje não sabemos se ele está vivo ou se está escondido em algum lugar, longe de todos, sem mais ninguém para fazer mal. Mas, por mais que tentássemos encontrar respostas, a verdade era que ele já não fazia mais parte da minha vida. O que mais me doía era não saber o que havia acontecido com ele. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim me dizia que a vida precisava seguir em frente. E, apesar de tudo o que aconteceu, eu sabia que era hora de recomeçar. Tomás já não importava mais. O que importava era o que eu faria com minha vida agora. Capítulo 12. O crescimento de Vinícius. Os anos passaram rapidamente. Eu havia dado à luz meu filho, Vinícius, e o amava mais do que qualquer coisa neste mundo.
Ele era a razão pela qual eu me levantava todos os dias, com um sorriso no rosto, apesar de todas as dificuldades que ainda carregava no meu coração. Vinícius cresceu saudável e feliz. Ele tinha os olhos brilhantes e curiosos, sempre fazendo perguntas sobre tudo ao seu redor. Mas uma pergunta que começou a surgir quando ele tinha 6 anos me fazia congelar a cada vez que ele a fazia. "Mãe, onde está o meu pai?" Ele perguntava com a inocência de uma criança, sem saber o peso daquilo que ele estava me pedindo para responder. Eu olhava para ele, meu coração apertado. Como poderia explicar a ele a verdade? Como poderia contar a meu filho que seu pai, Tomás, não era alguém que eu queria que ele soubesse? Que ele havia me causado dor e sofrimento? Não. Eu não podia contar a ele tudo o que tinha acontecido. Ele era apenas uma criança, e eu não queria que ele carregasse aquele fardo. Seu pai, ele não pôde ficar conosco, Vinícius. Eu dizia tentando sorrir para ele. Mas ele sempre vai estar no seu coração, e você vai crescer e ser uma pessoa maravilhosa, igual a você é agora. Eu inventava desculpas, tentando aliviar a dor que eu sentia ao ver o olhar de curiosidade e, ao mesmo tempo, de tristeza nos olhos de meu filho. Ele parecia entender, mas também havia uma dúvida em seu olhar, como se sentisse que algo estava faltando, algo que ele não conseguia entender. Isso me cortava por dentro. A cada vez que ele perguntava, era como se uma faca entrasse em meu peito. Eu sabia que ele merecia saber a verdade, mas eu não estava pronta para contar. Eu temia que, ao revelar tudo, ele me odiasse. Ou pior, que ele ficasse triste por saber que seu pai não era a pessoa que ele imaginava. Eu queria proteger Vinícius de toda a dor que eu vivi, e não sabia como lidar com isso. Ver meu filho crescer e ouvir suas perguntas sobre seu pai era uma mistura de dor e amor. Eu amava Vinícius profundamente, mas responder a essas perguntas sempre me deixava com um nó na garganta. Eu queria ser honesta com ele, mas também sabia que, naquele momento, a verdade poderia ser muito difícil para ele entender. Com o tempo, Vinícius começou a entender um pouco mais, mas suas perguntas não pararam. Ele ainda queria saber mais sobre o pai dele, e cada vez que ele me perguntava, eu me sentia mais dividida. Eu queria contar a ele, mas ao mesmo tempo, queria protegê-lo da dor que isso poderia causar. Capítulo 14. A verdade que preciso contar. Os anos passaram, e Vinícius cresceu rápido. Quando ele tinha 12 anos, ele começou a perceber mais coisas sobre o mundo e a fazer perguntas cada vez mais profundas. Ele sabia que sua história tinha buracos, que algo estava faltando. E, com o tempo, ele começou a me perguntar de uma maneira diferente, mais madura. "Mãe, você nunca me contou sobre o meu pai. Eu sei que há algo que você não me diz." Eu o olhei com os olhos cheios de preocupação e amor. Ele estava começando a entender que o que eu havia contado antes não era a verdade completa. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde, eu teria que contar a ele tudo o que aconteceu. E mesmo que eu tivesse medo, eu sabia que esse era o momento certo. Vinícius merecia saber a verdade. Ele já era grande o suficiente para entender. "Vinícius", comecei, a voz tremendo um pouco. "Eu nunca quis esconder isso de você. Mas o seu pai não é quem você imagina." Ele me olhou com os olhos curiosos, mas também com algo mais. Eu vi em seu olhar que ele estava preparado para ouvir, mas eu não sabia se ele estava preparado para tudo o que eu teria que contar. E naquele momento, eu tomei uma respiração profunda e comecei a explicar tudo. Quando eu era mais jovem, eu fui para o convento. Lá encontrei uma pessoa que parecia ser boa, mas ele acabou me fazendo mal. O nome dele era Tomás, e ele foi o responsável pela sua chegada. Mas ele não foi um bom pai, nem um bom homem. Ele fez coisas erradas. E depois disso, ele desapareceu. Vinícius me olhou em silêncio,
ouvindo com atenção. O ar estava pesado, mas eu sabia que, finalmente, eu estava sendo honesta com ele. Eu queria que você soubesse disso, porque você merece entender. Eu te amo, Vinícius, e sempre farei tudo por você. Não importa o que tenha acontecido no passado. Você é a razão da minha felicidade. Eu terminei de falar, e não sabia o que ele pensava. O silêncio foi longo, mas quando ele me olhou, vi algo que nunca imaginei ver. Um sorriso. Ele se levantou e veio até mim, me abraçando com toda a força que ele tinha. Mãe, eu te agradeço por nunca ter desistido de mim. Ele me disse com a voz trêmula, mas cheia de carinho. Eu te amo, e não importa o que tenha acontecido. Obrigado por sempre me cuidar. Eu fiquei parada, com as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Mas dessa vez, era uma lágrima de alívio, de gratidão. Eu tinha temido tanto esse momento, mas agora, com ele nos meus braços, eu sabia que ele me entendia. Ele sabia que eu sempre fiz o melhor que podia e que meu amor por ele nunca mudaria. Capítulo 14. O passar dos anos. Aos 49 anos, minha vida tinha mudado muito. Vinícius já estava crescido, e o orgulho que eu sentia dele não cabia em palavras. Ele se tornou um homem bom, cheio de princípios, e me dava a alegria de ser mãe. Mas o maior presente de todos foi quando ele me deu 2 netos, Alex e Pedro. Alex, com 8 anos, era uma bola de energia. Ele sempre fazia perguntas e corria pelo jardim com um sorriso no rosto. Pedro, com 5 anos, era mais calmo, mas tinha os olhos brilhando com curiosidade. Cada momento com eles me enchia de alegria, e eu me sentia, de alguma forma, revivendo minha própria infância através deles. Vovó, me conta uma história! Alex pedia sempre, com os olhos grandes e curiosos. Eu sorria e começava a contar. Qual história você quer ouvir, meu amor? Era um prazer estar com eles. Brincávamos no jardim, ríamos juntos, e eu os via crescer com tanto amor. Aqueles pequenos momentos eram tudo o que eu sempre sonhei. Mesmo com todas as dificuldades do passado, agora eu tinha uma nova chance de ser feliz. Eu via meus netos e sabia que a vida sempre segue em frente, trazendo novas alegrias. Eles eram a razão do meu sorriso agora. Cada riso deles, cada abraço apertado, me fazia esquecer qualquer tristeza que eu tivesse vivido. Eles eram a promessa de um futuro cheio de amor e luz. Capítulo 15. A família de homens. Os anos passaram e agora, com 80 anos, eu já tenho visto minha família crescer de maneiras que eu nunca imaginei. Vinícius, meu filho, agora era pai de 2 meninos, Alex e Pedro. E com o passar do tempo, eles me deram mais alegria ainda. Eu agora tinha até bisneto, um pequeno menino chamado Lucas. Era curioso. Minha família sempre teve homens. Nunca houve uma menina. Quando Vinícius nasceu, eu pensei que talvez ele tivesse uma filha. Mas não. Ele teve 2 meninos. E quando Alex cresceu e teve seus filhos, lá estavam mais meninos. Lucas, meu bisneto, agora era o mais novo da linhagem de homens. Eu sorria para ele com carinho, sabendo que ele era o próximo da nossa história. É engraçado, eu dizia rindo enquanto olhava para todos os meus homens ao meu redor. Parece que na nossa família, os homens nunca param de chegar. Não temos nenhuma menina para equilibrar isso. Alex e Pedro riam comigo. Eles sempre brincavam sobre como Lucas seria o último da linha. Mas, para mim, não importava quantos meninos ou meninas a vida me trouxesse. O que importava era o amor que compartilhávamos e a alegria que cada um de meus filhos, netos e bisneto traziam para a minha vida. Mesmo sem nenhuma menina, minha família estava cheia de vida, de risos e de amor. Cada um deles tinha algo único que os tornava especiais, e eu sentia um orgulho imenso ao ver a história da nossa família continuar. Eu sabia que, independentemente de quantos meninos ou meninas viriam,
Minha família era a minha maior conquista. E, com os anos, pude ver como o amor crescia e se multiplicava, sempre com mais homens, mas sempre com o mesmo carinho e felicidade. Capítulo 16. A perda de minha mãe. Aos 75 anos, minha mãe faleceu. Foi uma perda que eu nunca imaginei que sentiria tão profundamente. Ela sempre foi uma presença forte na minha vida. Uma mulher que me ensinou tantas coisas, desde a minha infância até a fase adulta. Quando ela partiu, eu senti que um pedaço de mim se foi, junto com ela. Ela havia envelhecido, como todos nós, mas, por dentro, continuava a ser a mesma mulher de sempre. Nunca imaginei que esse dia chegaria tão cedo. Mesmo sabendo que a morte é parte da vida, parecia que ela sempre seria aquela figura forte, aquele pilar que me sustentava, não importa o que acontecesse. Quando soube que minha mãe estava doente, fui até ela como sempre fiz, para cuidá-la e passar os últimos dias ao seu lado. Ela já não tinha a mesma energia de antes, e o tempo tinha levado suas forças, mas seu amor por mim nunca diminuiu. Sempre me dizia que, apesar de todas as dificuldades, eu tinha feito a diferença em sua vida. Você me deu tanto amor, Clara. Ela disse para mim em seus últimos dias. Estou tão orgulhosa de tudo o que você conquistou. As palavras dela me confortaram, mas a dor de vê-la partir era grande demais. Naquele momento, eu soube que o ciclo da vida estava se completando, mas não estava preparada para deixá-la ir. Ela era minha mãe, e eu a amava mais do que qualquer coisa. Sem ela, me senti perdida por um tempo. Era como se um pedaço do meu coração tivesse sido arrancado, e a saudade tomou conta de mim. Depois que ela se foi, passei dias em silêncio, refletindo sobre todos os momentos que passei ao seu lado. As lembranças de nossa infância, de como ela me apoiou, e até as dificuldades que enfrentamos juntas, estavam todas gravadas em minha memória. Eu sabia que ela nunca voltaria, mas as lições que me deu e o amor que compartilhamos seriam para sempre parte de quem eu sou. A perda da minha mãe foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, mas eu sabia que ela viveria em mim, nas memórias e nas histórias que eu passaria para meus filhos e netos. Sua sabedoria, sua coragem e seu amor incondicional ficariam comigo para sempre. Capítulo 18. O legado de Clara. O tempo continua a passar, e eu, agora com 80 anos, vejo a vida de uma forma diferente. Perdi minha mãe, a mulher que me deu tudo o que eu precisava para ser quem sou. Mas, ao mesmo tempo, eu ganhei algo que ela me deixou. O legado do amor, da força e da sabedoria. Hoje minha casa é cheia de risos e alegria. Vinícius, meu filho, já é um homem feito, com sua própria família. Alex, Pedro e agora até Lucas, meu bisneto, me fazem sentir que a vida sempre tem algo novo a oferecer. Eu, que um dia me vi perdida e sozinha, hoje sou rodeada de amor, de filhos, netos e bisnetos. Cada um deles carrega um pedaço de mim e da minha mãe. Eu olho para eles e sei que o que vivi, as dificuldades, os erros e as vitórias, tudo fez de mim quem sou. A vida nem sempre foi fácil, mas ao longo dos anos, aprendi que as cicatrizes que carrego são provas de que sobrevivi, que lutei por mim e pela minha família. Quando olho para os meus netos e bisnetos, sei que a história da minha vida não acaba comigo. Eles levarão adiante as lições que aprendi, as histórias que conto e o amor que sempre estive disposta a dar. A vida segue, e com ela, o legado de cada geração. Cada sorriso, cada abraço, me lembra de que, por mais difícil que tenha sido o caminho, a jornada sempre valeu a pena. Agora, com o coração em paz, sei que fiz o melhor que pude. Minha mãe, Vinícius e agora meus netos são a razão pela qual eu nunca desisti. E assim, com gratidão e alegria,
Vejo que a vida, por mais curta que seja, é feita de momentos de amor e superação. Eu vivi bem e, ao olhar para os meus netos, sei que eles continuarão a viver esse amor. Se você se emocionou com essa trajetória e quer acompanhar mais histórias inspiradoras como essa, não deixe de se inscrever no canal. Clique no botão de inscrever-se para não perder nenhum capítulo e compartilhe com seus amigos para espalhar essa mensagem de força e esperança. E não se esqueça de deixar seu like e comentar o que mais tocou o seu coração. Sua opinião é muito importante para nós.